Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre membrana plasmática. Essa é a aula 7 da apostila de vocês, ela está na página 5 do volume 2, tá? Hoje a gente vai iniciar o volume 2 da apostila, beleza? Então vamos começar aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a membrana plasmática. Então primeiramente, o que é a membrana plasmática? A membrana ela vai ser uma estrutura que vai delimitar a célula, ou seja, ela vai estabelecer uma fronteira entre o meio intracelular, né, que é o meio interno da célula, e o meio extracelular, que é o meio fora da célula. Né, essa membrana plasmática ela é presente em tanto células procarióticas quanto células eucarióticas. Então deixa eu ampliar a imagem aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Vocês lembram o que é a célula procariótica e a célula eucariótica? A célula procariótica é a célula geralmente das bactérias, né? Elas são células que não possuem envoltório nuclear, né? Que é aquela membrana que fica em volta do núcleo. Né? Então aqui numa célula procariótica, o material genético fica tudo disperso aqui no citoplasma. Né? E geralmente a célula procariótica também não tem organelas especializadas. Né? Já a célula eucariótica, ao contrário. Ela tem aqui um envoltório que vai delimitar o núcleo e tem várias organelas que fazem várias funções diferentes dentro da célula, tá? Então essa é a diferença entre a célula procariótica e a eucariótica. E lembrando aqui no caso, a gente está falando da membrana plasmática, ambas as células, tanto a procariótica quanto a eucariótica, possuem essa membrana plasmática. Né? No caso da célula eucariótica, a membrana plasmática é essa membrana mais externa, e numa célula procariótica seria essa membrana vermelha aqui, ó, porque geralmente uma célula procariótica, além de ter essa membrana plasmática, ela tem uma cápsula também que é uma proteção, tá? Então ambas as células têm essa membrana plasmática. E quais são as características dessa membrana? Né? Então elas vão ser impermeáveis, aliás, semipermeáveis, né? Porque ela vai ter a permeabilidade seletiva, então ela vai controlar as substâncias que vão entrar e que vão sair de dentro da célula. Esse transporte geralmente vai ser feito por algumas proteínas. Ela também é bastante delgada e elástica, né? Então ela é bem fininha. E essa membrana a gente chama ela de lipoproteica. Por quê? Porque ela é formada de fosfolipídios e também de proteínas. Então vamos ampliar a imagem para vocês verem como é uma membrana. Então a gente tem aqui ó, uma célula eucariótica, a gente pegou a membrana aqui e ampliou para a gente ver como é que ela é. Então ela vai ter uma bicamada fosfolipídica, ou seja, né, ela tem duas camadas de fosfolipídio, e essa camada aqui ó, ela vai ser formada ó, por uma parte polar, que seria a parte mais externa e a parte interna, e a parte não polar, que seria essa parte aqui do meio. Isso daqui vai ajudar no controle osmótico, tá? Isso daqui a gente ainda vai entender um pouquinho nas próximas aulas. Essas células também, ó, elas vão possuir essas proteínas que geralmente elas estão transpassando, né, de um lado até o outro da membrana. Essa proteína geralmente ela vai ajudar no transporte de algumas substâncias. A gente tem aqui uma glicoproteína que vai ter carboidrato, né, que vai ser um açúcar, e vai ter algumas outras partes da membrana também que a gente vai acabar estudando nas próximas aulas, tá? Mas o importante dessa primeira aula é vocês entenderem que a membrana tem uma bicamada fosfolipídica e que ela possui essas proteínas que fazem o transporte. Bom, e toda membrana ela pode ter um tipo de especialização de acordo com a célula que ela está presente. Né? Por exemplo, existem as células do intestino que vão ter microvilosidades. Né? As microvilosidades são esses prolongamentos aqui que a membrana faz justamente para aumentar a superfície de contato. Né? E ela é importante por quê? Né? Porque lá dentro do intestino é onde a gente faz a absorção dos nutrientes. Né? Então lá é importante que a célula tenha um contato maior com os alimentos para conseguir absorver mais nutrientes, tá? Então essas microvilosidades, que são esses prolongamentos aqui da membrana, ela serve para isso, né? No caso, para aumentar a superfície de contato. Existem também uma outra especialização que a gente chama de interdigitações. As interdigitações vão ser dobrinhas, né, na membrana adjacente da célula vizinha. Ou seja, vão ser essas dobrinhas aqui ó, que as células fazem entre elas para elas ficarem mais unidas. Né? Isso daqui é como se fosse um aperto de mão onde elas grudam mais próxima da outra. Tá? Então essas interdigitações elas vão ser presentes em alguns tecidos de revestimento e serve também, né, no caso, para proteção, para maior aderência dessa célula, tá? Para ela, no caso, ela não se soltar tão facilmente. E existe uma última especialização que a gente chama de desmossomos. Os desmossomos vão ser uma especialização da membrana também, só que ela vai ocorrer aqui nesse espaço intracelular. Tá? O espaço intracelular significa o espaço entre a célula, tá? Então entre duas células, por exemplo. Aqui nesse espaço intracelular, a gente vai ter uma placa muito densa
que ela converge com alguns filamentos de queratina que são produzidos no citoplasma. Então esses filamentos aqui, ó, de queratina, eles que vão fazer com que a célula fique mais próxima e realmente junto uma da outra. Tá? Então existe algumas células, que no caso vão ser células de tecido também, né, no caso da nossa pele, né, a nossa pele vai ter essa estrutura que a gente chama de desmossomos. Né, e isso daqui nada mais é do que um mecanismo para fazer com que a célula fique muito rente uma na outra, né, e para que ela não desgrude facilmente. Né, então por isso que as nossas células do braço, né, no caso da pele, elas são bem resistentes, né, a impacto, né, a machucados, porque elas possuem esses filamentos de queratina que fazem com que elas ficam mais próximas umas das outras, tá? Então esse aqui é bem comum no nosso tecido como o tecido da pele. Bom, a aula de hoje foi isso. Foi uma aula um pouco mais rapidinha, que a gente falou um pouquinho então sobre a membrana plasmática, sobre as estruturas que tem nessa membrana e sobre as especializações. Agora eu preciso que vocês façam o exercício da aula 7, que está na página 9, e os adicionais do 1 ao 8. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no e-mail para mim, e eu agradeço vocês na presença nessa aula, tá? Então até uma próxima aula, pessoal!